Chaves na Bordadeira, um mimo para você arrasar nas vendas. Quer aprender? Vem comigo! Olá, oncinhas! Eu sou a Cristina Castanheira. Sejam bem-vindas ao Ateliê Toca da Onça. Há alguns anos atrás, o esconde-chaves era uma febre. Todo mundo tinha, todo mundo queria fazer. E hoje eu trago para vocês esse esconde-chave aqui da Gorju, um mimo para você aí fortalecer as suas vendas. O esconde-chave está mais forte do que nunca. Todo mundo quer um. É legal para você guardar na bolsa porque você não perde a chave, é fácil de encontrar. Quem nunca perdeu a chave na bolsa e ficou procurando, não é verdade? Então, vamos aos materiais desse mimo para você aumentar as vendas nessa época do ano. Bem, oncinhas, você vai precisar de uma entretela rasgável no bastidor 13 por 18. Vamos precisar 2 vezes o tecido principal 13 por 22, 2 vezes o feltro 13 por 11, uma vez 6 por 9 no tecido que você escolher estampado para fazer a tulipinha, que é essa daqui, ó. Florzinha da ponta. Florzinha. Uma vez 7 por 6, que é a blusa, e uma vez 4 por 3,5 no tecido cor de pele. É o tecido que a gente faz boneca. Percebam que são retalhos, são pedacinhos, é uma ótima oportunidade para usar aqueles retalhinhos que estão encostados lá no fundo do baú, né? Vai precisar também de um cordão. Eu peguei aqui um fio de seda, um fio de cetim. Pode ser rabo de rato, pode ser aqueles cordões de bijuteria. Aí você que vai escolher o material que você quiser. Eu vou usar um mosquetãozinho pequenininho. Mosquetãozinho é boa, né? Um mosquetinho pequenininho e uma argola de chaveiro. Para começar, antes de ir para a máquina, nós vamos pegar uma dessas 2 partes aqui, dobrar ao meio, vincar, bem vincadinho. Vincou, nós vamos pegar uma parte do nosso feltro, ela tem que estar bem retinha aqui embaixo. Vamos colocar bem no meio aqui do nosso vinco e dobrar. Essa é a parte de trás do nosso esconde-chaves. E nós vamos então separar o material que vamos usar. Aquele tecido que nós acabamos de dobrar com o feltro, vamos reservar. A tulipa, o pedaço de tecido da tulipa que nós vamos fazer no final. E aqui vamos separar os retalhos que serão o nosso apliquê. Então vai ficar assim: parte de trás, a parte da frente, o apliquê e a tulipa. Vamos para a máquina? Bem, oncinhas, a matriz vai aparecer assim para vocês. Nós vamos colocar o bastidor e fazer a primeira marcação. Feita a primeira marcação, nós vamos tirar o bastidor e vamos levar para a mesa para colocar o feltro e o tecido. Nós vamos pegar o nosso pedaço de feltro, colocar aqui, tem a marcação aqui, ele vai ficar aqui bem retinho. Lembrando que essa parte do feltro tem que estar bem reta. Nós vamos colocar uma fita crepe aqui na ponta para ele não sair do lugar. Colocou a fita crepe aqui para ele não sair do lugar. Vem com o tecido, coloca
rente lá em cima, sobrando aqui embaixo. Vamos colocar a fita crepe também. Agora vamos para a máquina para fazer o apliquê. Agora ela vai fazer a mesma marcação de antes, juntando o tecido e o feltro. Vou pôr uma fita crepe para ele não sair do lugar. Eu vou recortar em volta e volto aqui para mostrar para vocês. Recortei aqui e agora nós vamos marcar o rosto. Olha só que momento bom pra gente usar aqueles retalhinhos minúsculos que a gente tem em casa. Bora recortar. Recortei o rosto e agora vamos marcar o cabelo. Vamos colocar o tecido preto aqui, que vai ser o cabelo dela. Cuidado com as pontinhas, sobrando dos lados. Vou colocar uma fita crepe aqui, para ele não sair do lugar. E bora fazer o cabelo. Uma eternidade depois. Vamos fazer o cabelo e os olhos.
Alguns momentos depois. Agora vai rolar na telinha alguns dos comentários de nossas oncinhas. Deixe nos comentários de que cidade ou país você está nos assistindo, para você aparecer aqui também. A parte do apliquê acabou, nós vamos tirar da bordadeira para recortar a entretela atrás agora, vamos lá? Bem, oncinhas, agora nós vamos recortar aqui a entretela. Normalmente, aqui é onde bordou já fica rasgadinho, ó. Então, nós vamos continuar recortando, cuidado para não pegar o tecido atrás, somente a entretela. Retinho e do outro lado também. Puxa aqui com muito cuidado para não pegar o tecido. Então ela vai ficar aberto aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse tecido por dentro. Passou o tecido aqui, ajusta direitinho do lado de cá, abrir mais um pouquinho aqui. Ajusta ele bem retinho, dobra retinho aqui e aqui nós vamos colocar 2 pedaços de fita crepe. Vamos voltar para a máquina e ela vai fazer uma marcação segurando tudo isso. Siga-nos nas redes sociais, vou deixar o nome de todas elas passando aqui na tela. E agora ela vai fazer a última costura. Terminou aqui, oncinhas, nós vamos tirar da entretela e vamos recortar em volta. Quando chegar aqui, nós vamos deixar uma parte, eu vou mostrar para vocês. Recorta com mais ou menos meio centímetro de distância da costura. Aqui, ó, a máquina deixa um espaço que é por onde vai passar o cordão. Então, nós vamos recortar aqui, reto. E aqui também, reto. Eu vou mostrar para vocês o porquê depois. E vamos continuar cortando em volta meio centímetro. Agora eu quero ensinar um pulo da onça para vocês. Vocês vão colocar o pincel aqui por dentro, já vai ser o espaço que o fio vai passar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse primeiro tecido e o feltro e vamos recortar. Vai sobrar este tecidinho só.
nós vamos fazer uma dobrinha e 2 dobras. E aí você vai fazer ou um pontinho invisível ou passar uma colinha. Eu vou passar uma cola porque eu tô com um pouquinho de pressa por conta do vídeo não ficar muito longo. Toncinhas eu colei aqui e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa somente esse tecido e vamos recortar os outros 2. E dobra aqui, para ficar um acabamento aqui dentro. Colei aqui então dos 2 lados e agora nós vamos desvirar a nossa peça. Usando o pincel, nós vamos ajeitando a costura. Com cuidado, porque como tá uma costura bem grossa, tem que tomar cuidado para não estourar a costura. E aí você vai observar que vai ter o espaço aqui com um acabamento legal, pode puxar o fio à vontade, que ele não vai ficar desfiando. Então é esse o acabamento. Vamos colocar um blushzinho nela, para dar uma vida, uma cor. Com a parte do nosso esconde-chaves pronto, nós vamos fazer o cordão. O cordão eu cortei 35 centímetros, nós vamos dobrar ao meio, vamos pegar uma argola de chaveiro, passa por dentro e depois passa aqui, ó, e ajusta, certo? Vou fazer de novo. Dobra no meio certinho, põe aqui assim e passa as 2 pontas por dentro dessa argolinha aqui e ajusta. E ele vai ficar assim. Agora nós vamos usar um passo elástico, vamos segurar aqui a pontinha. Opa, peraí. Tem que deixar a pontinha certinha. Se você puser e a pontinha não ficar certo, só você dá uma puxadinha, segura as 2 pontas juntas e ajusta. Vamos pegar essas 2 pontas, prender aqui no passo elástico, bem firme, apertou dessa forma e vamos passar aqui por dentro daquele buraquinho que nós tínhamos feito, olha lá, ó. Ele não vai ficar aparecendo tecido nem linha, ó, tá vendo? Fica perfeito. Olha lá, ó, fica um acabamento perfeito. Puxei aqui, então eu tenho aqui a minha argola já pronta. E aqui na ponta, nós já vamos dar um nó, que é para ele não sair mais do lugar. Dei um nó na ponta. Vamos fazer a nossa tulipa. Vamos dobrar aqui. Então, o tecido tá assim, nós vamos deixar ele na vertical aqui, dobra ao meio e vamos fazer uma costura aqui. Você pode passar uma costura na máquina, se você quiser. Passei aqui uma costurinha, nós vamos dar uma dobradinha pra dentro, meio centímetro mais ou menos. Pode dobrar, quanto menorzinha, mais bonitinha, mais delicada ela fica. Pode dobrar sem medo de ser feliz, viu? E agora nós vamos fazer um pesponto aqui, um fuxico, na verdade. Antes de fechar o fuxico, nós vamos pegar aqui o nó e vamos passar aqui por dentro, ó.
Passou aqui, agora nós vamos fechar o fuxico e dar uns pontos segurando o cordão e o nó. Prendendo bem, né? Muito bem. Então você vai dar bastante pontinho aqui, segurando tanto o fuxico quanto esse cordão, esse nó que tá aqui. Prende bem ele. E aí então, sem cortar a linha ainda. A linha, pessoal, tem que ser uma linha firme, tá? Uma linha forte. Linha de sofazeiro, linha de pipa, aquela linha bem forte, de pesponto, a mais forte que você tiver aí, tá? Aí você vai virar a tulipa, olha lá, já tá começando a surgir. E você vai ver mais ou menos o tamanho que você quer deixar a tulipa. E aí você vai dobrar aqui pra dentro, deixando a tulipa do tamanho que você gostaria que ela ficasse. Eu quero ela bem pequenininha. E nós vamos colocar um pouquinho de plumante aqui dentro. Coloquei bastante plumante. Agora eu tenho aqui uma costura, vou me basear por ela. Faço uma dobra aqui, vejo mais ou menos onde é o meio. Venho com a minha agulha, que não foi cortada, que já é de lá da costura de baixo. Marco o meio e aí eu vou dar um pontinho de um lado para o outro, unindo os dois. Uma, duas vezes. Pode até dar mais uma para reforçar. Três vezes. Aí eu viro para o outro lado, coloco aqui o meu plumante para dentro, viro para o outro lado, vejo mais ou menos o meio e vou dar o meu pontinho aqui também, no meio aqui e no meio aqui. Essa tulipinha, gente, fica bonito para você fazer quando você faz uma bolsa para decorar, deixar penduradinho, chaveiro, fica bonito também, tá? Essa tulipinha é uma graça. Você pode fazer umas folhinhas de feltro para acompanhar, fica um mimo. E para fechar com chave de ouro, eu vou colocar uma perolinha bem aqui no meio. Essas pérolas também deixam o trabalho bem bonitinho. Bom, pessoal, ficou assim, olha que mimo essa tulipinha. Olha que mimo que fica. E dá um acabamento, eu fiz com o mesmo tecidinho da blusa. Aqui fica então onde você vai pôr a chave. Se você quiser, você pode, no lugar de colocar a argola, você pode fazer essa amarração aqui na pontinha, ó. Então fica um mosquetão no lugar e você coloca as suas chaves aqui, ou você põe desse jeito aqui mesmo. Bem, oncinhas, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam bastante, que aumente a sua venda. Eu espero muito poder ter colaborado, contribuído para a sua aprendizagem, ter te inspirado de alguma forma, você que está começando a bordar agora, ter inspirado você de alguma forma para você fazer muitas peças e ser muito feliz com a sua bordadeira. Quanto à matriz, ela é da Banca das Artesãs e se você quiser adquirir, vai ficar aqui na descrição do vídeo o link delas. Siga-nos nas redes sociais, vou deixar o link delas todos aqui embaixo. E se você não faz parte do nosso grupo fechado no Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer parte dessa turminha. Lá nós tiramos dúvidas, nós compartilhamos projetos, ideias e muito mais. Se você está chegando agora, não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber nossos
nossos vídeos sempre em primeira mão. Toda vez que a gente postar, o YouTube vai te notificar. E você, oncinha, que assistiu até aqui, que já vem acompanhando o nosso trabalho, meu muito obrigado, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.